bom dia pessoal. Nesta manhã nós viemos cá no Mercado do 30, mas a nossa missão é a Palavra de Deus. A missão final, a mensagem do terceiro anjo a ser dada aos habitantes da terra. É o último aviso de misericórdia para todos os habitantes da terra. Então, neste exato momento, para quem não me conhece, meu nome é Júlio Cachuco. Sou e somos adventistas do sétimo dia, fora dos templos adventistas. Pertencemos à nova liderança da Igreja Adventista do sétimo dia. É o ministério do quarto anjo do Apocalipse 18. Então, neste exato momento, o ministério do quarto anjo foi levantado por Deus para denunciar a queda de Babilônia, para denunciar a queda das igrejas, porque estamos num período muito crítico da história da Terra. Então, neste exato momento, a mensagem que eu trouxe para vós, a mensagem que está no Apocalipse, o capítulo 12, o verso 17. A mensagem é: irou-se contra o dragão e foi fazer guerra com o resto da sua semente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, quem está irado com a mulher é Satanás. O dragão, que está representando Satanás, ele está irado com a mulher, e esta mulher é igreja. Então isto significa que Satanás está irado com a igreja. E assim ele conseguiu. O que Satanás fez? Satanás conseguiu introduzir os jesuítas dentro da igreja. Os jesuítas se infiltraram dentro da igreja de Deus, aquela igreja da profecia, que guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus. E sendo Satanás colocar os jesuítas dentro da igreja, e assim levou à ruína da igreja. É por isso que neste momento a palavra de Deus ainda nos declara que ele foi fazer guerra com o resto da sua semente. Qual é este o resto da sua semente? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, a fé de Jesus. Então, neste exato momento, esses jesuítas que se infiltraram dentro da igreja de Deus, eles levaram, na verdade, a igreja numa ruína terrível. Então, é por isso que, neste exato momento, Deus levanta uma nova direção, uma nova liderança da Igreja Adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas. É por isso que os jesuítas se infiltrando dentro da Igreja de Deus, a igreja de profecia. Quem são os jesuítas? Nós precisamos saber quem são os jesuítas. Os jesuítas é uma classe que se dizem que são seguidores de Jesus, mas no fundo não são seguidores de Jesus. Então a ordem jesuíta é ela que fundou a ordem iluminante, e ao mesmo tempo é ela que fundou a ordem
as maçons, a maçonaria. Então, amados amigos, qual foi a igreja que fundou esta ordem jesuíta? Foi a Igreja Católica que fundou a ordem jesuíta. Então, estes jesuítas são altamente perigosos. É uma ordem diabólica, perigosa. Os jesuítas são os mais diabólicos, os mais feiticeiros do mundo. Então, neste exato momento, sendo assim os jesuítas se filtrando dentro da igreja, e eles venceram, conseguiram enganar a igreja da profecia. É por isso que a besta do Apocalipse 13, que representando o papado, em 2017, ele tirou todos os padres, bispos católicos que não são jesuítas dentro da igreja católica para colocar nela os padres e bispos jesuítas. Então, neste exato momento, esta ordem jesuíta, ela foi fundada no século XVI. A ordem jesuíta, ela foi fundada para acabar com a reforma protestante. Então, neste exato momento, em 2017, cumpriu-se a profecia que o protesto acabou. O protesto de Martinho Lutero, que ele protestou dentro da Igreja Católica, acabou. Mas, na verdade, quem são os protestantes? Os protestantes são aqueles que hoje são chamados de evangélicos. Os protestantes, antigamente, eles se apegavam na verdade bíblica. Eles, na verdade, se apegavam nas profecias, na verdade bíblica. Mas depois de um tempo, eles deixaram de obedecer, de seguir a verdade bíblica e seguir as fábulas do papado, da besta. Então é por isso que neste exato momento, amados amigos, nós estamos neste período da imagem da besta. Então, sendo os jesuítas se filtrando dentro da igreja de Deus, a igreja da profecia, a igreja adventista do sétimo dia foi liderada pelos pastores jesuítas e eles levaram a igreja toda para promover a falsa liberdade religiosa. Então, neste exato momento, cumpre-se a profecia bíblica, o Apocalipse. Então, eles conseguiram. Neste exato momento, nós estamos vivendo dentro do decreto dominical. O decreto dominical que é o sinal da besta. E este decreto dominical está profetizado na Bíblia, a palavra de Deus, em Apocalipse 13, o verso 16, 17, em que a todos os grandes, os pequenos, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, lhes será dada certa marca na testa ou na mão direita. E assim a profecia já está se cumprindo nos nossos dias atuais. E esta marca da besta, o que é? Então nós precisamos saber o que é esta marca da besta. A marca da besta que a Bíblia está se referindo não é o chip, porque o mundo e as igrejas já fomos enganados pelos iluminantes dizendo que a marca da besta é o chip que será colocado no corpo humano. Mas não é isto que as escrituras sagradas nos afirmam. Nem o código de barra.
A marca da besta. O que é a marca da besta? Primeiramente nós temos que saber quem é a besta. Quem é a imagem da besta? E o que é o seu sinal? A besta é aquela que em Daniel capítulo 7, o verso 25, está se referindo num chifre pequeno. E este chifre pequeno representando o anticristo. E indo para frente no Novo Testamento, esse chifre pequeno desenvolveu. De acordo com as segundas cartas de Tessalonicenses, capítulo 2, ali apresenta que este chifre pequeno se desenvolveu e ele mesmo é o homem do pecado, o filho da perdição. E em Apocalipse 13, o seu verso 1, 2, 3, afirma que a besta com o corpo de leopardo, com os pés de urso, boca de leão, está representando quem? Está representando Roma Papá, o poder Papá. Então é o que está significando esta besta. E tem o sinal dele. Qual é o sinal desta besta? O sinal desta besta é aquele sinal que é a autorização da própria besta do Papa. A autorização do Papa. Qual é a autorização do Papa? A sua autorização, ele autoriza os habitantes da terra para todos guardarem o domingo, o primeiro dia da semana. Então, neste exato momento, o sinal da besta é aquele dia que o Papa autoriza para ser o dia do Senhor. Este é o sinal da besta. E tem o seu número. O seu número em Apocalipse 13, o verso 18, é o 666. Calculando naquele chapéu do próprio Vaticano, do Papa, João Paulo II teve aquelas letras chamando Vicário Filii, tudo escrito com algarismo romano, calculando aquelas letras. Então, calculando, vai dando 666. Aquele é o seu número. E o seu sinal é aquele dia que o Papa autoriza como sendo o dia do Senhor. Então, é por isso que nós já estamos dentro desses decretos que estão assoando. A grande notícia que tu deves levar é que em 2020 foi o período que se cumpriu esta profecia. Começou o primeiro passo para todos os habitantes da terra receberem a marca da besta. Então foi neste período que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele foi ao santuário do falecido Papa João Paulo II, isto é, em Roma. E Donald Trump, ele adora aquela imagem, aquela estátua. Após aquela adoração, ele volta até a Casa Branca, aos Estados Unidos. E depois ele assina o decreto dominical. E após aquela assinatura do decreto dominical, libera 50 milhões de dólares. Deu 50 milhões de dólares para que todos os países do mundo inteiro possam promover o decreto dominical. E neste período, todas as igrejas começaram a promover liberdade religiosa. Então, de acordo com as escrituras sagradas, nos afirma que o decreto dominical, ele não sairá pelo nome de decreto dominical, mas sairá em nome de liberdade religiosa. Então, assim, o decreto dominical saiu em nome de liberdade religiosa. E este decreto dominical é o sinal da besta, porque a falsa liberdade religiosa que começou a ser promovido em 2020 é o decreto dominical. Ela manda guardar
guardarem o domingo. Amados amigos, a mensagem do terceiro anjo é esta. Apocalipse 14, verso 9. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe o seu sinal na testa ou na mão direita, também o tal beberá o vinho da cólera da ira de Deus sem mistura de misericórdia, que é as pragas do Apocalipse. Então, nós estamos vivendo neste período. A partir de 2020, Donald Trump, ele uniu a igreja com o Estado. Donald Trump uniu o catolicismo com o protestantismo. E assim todos estão unidos para promover o decreto dominical. Mas o aviso de Deus, que é o aviso final para os habitantes da terra, para não receberem a marca da besta, para não receberem a ira de Deus, as pragas, é necessário que nós devemos escapar dessas pragas. Para nós escaparmos destas pragas que virão, é necessário que nós devemos nos cuidar para não recebermos a marca da besta. Então, neste exato momento, a falsa liberdade religiosa que está dentro das igrejas é o decreto dominical, é o sinal da besta. Todas estão promovendo a falsa liberdade religiosa. É por isso que neste exato momento, a igreja de Deus, a igreja remanescente, não se curvará à besta, adorando a besta. Enquanto que o mundo inteiro, aqueles que não aceitarem, ouvir o aviso do Senhor, esses adorarão a besta e a sua imagem receberão o seu sinal. E assim, neste exato momento, desde 2020, o mundo inteiro já está adorando a besta e a sua imagem. E o que é a imagem da besta? A imagem da besta é esta falsa liberdade religiosa que as igrejas estão promovendo. Esta é a imagem da besta. É o pluralismo religioso, é o comunismo, a união de todas as religiões, todos juntos, unidos com o Papa, promovendo a liberdade religiosa. Por isso que a besta do Apocalipse 13, ele é o papado, e ele mesmo é o jesuíta, é o mais perigoso a nível mundial. Este Papa, ele mesmo é o mais feiticeiro do mundo. Ninguém pode subir em cima dele. É por isso que hoje o mundo e as igrejas todos estão unidos com a besta, adorando a besta. Mas a advertência final, se alguém adorar a besta e receber o seu sinal, e adorar a imagem da besta, o tal receberá também a ira, que são as pragas do Apocalipse. É por isso que neste momento Deus levantou o ministério do quarto anjo do Apocalipse 18. O ministério do quarto anjo do Apocalipse 18 para denunciar a queda de Babilônia. Pois nós estamos no período da queda de Babilônia, que é a queda das igrejas. Babilônia representa as igrejas caídas, todas as igrejas unidas com a besta, todas as igrejas promovendo liberdade religiosa. É por isso que o verdadeiro povo de Deus estarão fora dos templos, adorando o Deus verdadeiro, guardando a santa lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus. Em Êxodo capítulo 20, o verso 3 até 17. Então é por isso que os verdadeiros adventistas do sétimo dia estarão fora dos templos adventistas para adorarem o Deus verdadeiro, guardando os mandamentos do Senhor, guardando o verdadeiro sábado. Enquanto que outros adventistas estarão dentro dos templos, promover liberdade religiosa, promovendo o decreto dominical, recebendo assim o sinal da besta. E assim, os adventistas sinceros estarão fora dos templos com a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, guardando o Santo Sábado. Então, é neste exato momento que
o povo remanescente tenha que sair destas igrejas caídas para guardar o verdadeiro sábado, a santa lei de Deus. Então estamos neste período. Satanás irando com a igreja, meteu, colocou os jesuítas dentro da igreja. E assim esses jesuítas fizeram um estrago dentro da igreja de Deus, a igreja de profecia, a igreja adventista do sétimo dia. Então o que eles fizeram? Eles agora mexeram nos escritos da profetisa Ellen G. White, principalmente os eventos finais. Eles mexeram ali, mudando os textos e as frases para desviar todos os adventistas do sétimo dia. Então, eles se infiltraram dentro das igrejas, se infiltraram esses jesuítas disfarçados de pastores para promover a liberdade religiosa. Então, neste exato momento, este é o aviso que está sendo dado, o aviso da queda de Babilônia. O anúncio da queda de Babilônia está mencionada em Apocalipse capítulo 18, o verso 1 e o verso 2. O profeta João, ele viu o poderoso anjo e a terra toda foi iluminada com a sua luz. E este anjo, ele clamou: caiu, 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 caiu a grande Babilônia, se tornou moradas de demônio, covil de todo espírito imundo, esconderijo de todo espírito imundo e detestável. Então, neste exato momento, o que isso está representando? Babilônia está representando todas as corporações religiosas. As igrejas caíram, promovendo o decreto dominical, a falsa paz mundial. Este decreto dominical é a falsa paz mundial. Mas chegamos no período em que os verdadeiros filhos de Deus estarão fora das igrejas caídas, guardando o verdadeiro dia do Senhor e guardando a santa lei de Deus, para não receberem a marca da besta e receberem as 7 últimas pragas. A todos os adoradores da besta, esses receberão a ira de Deus. A ira de Deus, que são as 7 pragas do Apocalipse 16. Então nós estamos no período da queda de Babilônia. Este é o primeiro aviso. Assim como Cristo, Jesus Cristo, purificou o templo 2 vezes, e assim esta última mensagem também será dada por 2 vezes. O primeiro aviso é este que está sendo anunciado, a queda de Babilônia, a queda das igrejas. E o segundo aviso que virá será: sai dela, povo meu, para não seres participantes dos teus pecados. Porque todas as nações beberam do vinho da sua prostituição. Então, neste exato momento, a palavra de Deus nos declara que nós devemos obedecer à santa lei de Deus, o mandamento de Deus. Então, nós precisamos saber o que é o sinal de Deus. O sinal de Deus se encontra na observância do 4º mandamento na santa lei de Deus. É por isso que aqui temos os mandamentos de Deus escritos pelo dedo de Deus, de acordo com Êxodo 31, verso 18. Deus escreveu a sua santa lei com seu próprio dedo no Monte Sinai. E assim deu a Moisés, para Moisés apresentar ao povo. Então muitos hoje dizem que a lei de Deus, a lei passou no tempo de Moisés. Aquela lei é no tempo de Moisés. Para nós estamos no tempo de Cristo. Mas Cristo mesmo declara que eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumprir, de acordo com a palavra de Deus. Em São Mateus, capítulo 5, verso 17 a 18. Ele mesmo veio para cumprir, não veio anular nem os ensinamentos dos profetas. A verdade é que enquanto que o céu existir, nenhum i se omitirá e será tirado na santa lei de Deus, até que tudo se cumpra. Então Cristo, ele também obedeceu aos mandamentos de Deus. Então é necessário que os habitantes da terra devem também obedecer à santa lei de Deus.
isso que o sábado, o quarto mandamento, não é apenas dos adventistas do sétimo dia. O sábado é para todos os habitantes da terra. Porque assim como Deus, de acordo com Gênesis 2, verso 1 até 2, 3, afirma que Deus, havendo acabado de criar os céus e a terra, Ele descansou e abençoou e santificou o dia sétimo. Então, Deus guardou o sábado, Adão e Eva guardou o sábado. Todos os patriarcas guardaram o sábado. Os profetas guardaram o sábado. No Novo Testamento, Jesus guardou o sábado. Os apóstolos guardaram o sábado. O apóstolo Paulo guardou o sábado. Maria, mãe de Jesus, guardou o sábado. De acordo com Lucas. Então, neste exato momento, o santo sábado será guardado por todas as gerações. De acordo com a palavra de Deus, Êxodo 31, verso 12. Então, em todas as gerações, devemos guardar o santo sábado. É por isso que o selo do Deus vivo se encontra na observância do quarto mandamento. De acordo com Ezequiel 20, verso 20, diz: certamente guardareis os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. E Êxodo 31 também fala as mesmas palavras. E guardareis os meus sábados e servirão entre mim e vós. Então, o santo sábado é o sinal de Deus. De acordo com Apocalipse, no Novo Testamento, em Apocalipse 7, aí apresenta também o selo do Deus vivo. Ali está o santo sábado. É por isso que em Isaías 8, verso 19, o verso 16, diz que resguarda a lei, sela o coração no coração dos meus discípulos. Então, neste exato momento, o selo do Deus vivo se encontra na santa lei de Deus, na observância do quarto mandamento, o santo sábado. Então, é por isso que nós estamos dentro desses decretos, e o decreto que neste momento está no mundo inteiro é para todos os habitantes da terra receberem a marca da besta. E aqueles que receberem a marca da besta, esses receberão a ira de Deus sem mistura de misericórdia. De acordo com Apocalipse 14, o verso 9 até 12 diz: o seu tormento sobe para todo sempre, de dia e de noite. Então, neste exato momento, amados amigos, devemos procurar fugir da ira vindoura, a ira que virá. Está chegando o momento da destruição final, a destruição do mundo inteiro. É por isso que estamos dentro desses decretos dominical. O decreto que saiu no dia 2 de junho de 2020, nos Estados Unidos, é o decreto que leva os habitantes da terra para guardarem o domingo. E o domingo é o sinal da besta. O domingo não é o verdadeiro dia do Senhor. De acordo com as Escrituras Sagradas, em Daniel 7, verso 25, o domingo foi mudado pelo chifre pequeno. E que em Tessalonicenses, esse chifre pequeno significa o homem do pecado, o filho da perdição. Em Apocalipse 13, este chifre pequeno representa a besta com o corpo de leopardo e os pés de urso e a boca de leão. Ele tem as três crenças pagãs. Então, neste exato momento, este chifre pequeno, esta besta, ele mudou a santa lei de Deus. Isto aconteceu no ano 313, ano 321, quando Constantino se converteu à igreja apostólica após os apóstolos terem morrido. Então, neste momento, Constantino, o imperador romano, ele, a primeira coisa que ele fez, ele tirou a liberdade dos protestantes, ele tirou a liberdade da igreja. Então, neste período, a igreja primitiva passou a promover o decreto dominical, a falsa liberdade religiosa. Então, Constantino tira a liberdade da igreja no ano 313 e coloca a falsa liberdade religiosa. E assim, neste período, a igreja primitiva começou a guardar os dois sábados, começou a guardar os 2 dias juntos, sábado e
domingo. Então, chegando no ano 321, Constantino conseguiu tirar de uma vez o sábado e colocou o domingo. E assim, hoje, as igrejas evangélicas, as igrejas protestantes, chamadas de evangélicos, eles batizaram este filho do papado. O domingo significa o filho do papado. E assim o mundo inteiro está adorando a besta. O mundo inteiro está adorando o papado. Todos unidos com o Papa, promovendo liberdade religiosa. Esta falsa liberdade religiosa é a falsa paz profetizada pelo apóstolo Paulo. É a união de todas as igrejas, o ecumenismo. É por isso que hoje, neste exato momento, aqueles que não aceitarem adorarem a besta, guardarão os verdadeiros mandamentos de Deus, escrito pelo seu dedo, está em Êxodo, capítulo 20, verso 3 a 17, a qual tem o quarto mandamento que manda guardar o santo sábado. Mas aqueles que adorarem a besta, esses obedecerão às leis dos homens. Os mandamentos da besta está aqui abaixo. Os mandamentos da besta que manda guardar domingos de festa. Então veja, a quem você obedecerá? A Deus ou você obedecerá a Satanás? Você obedecerá a Jesus ou você obedecerá ao Papa, que manda guardar o domingo e Deus manda guardar o santo sábado? Amados amigos, só haverá duas classes na face da terra. Só duas classes que haverá no mundo inteiro. Os adoradores de Deus guardando o santo sábado e os adoradores da besta guardando o domingo. Foi por isso que o homem do pecado, este homem do pecado que é a besta, o papado, ele mudou os tempos e os mandamentos de Deus. É por isso que nós estamos vendo aqui os mandamentos de Deus tudo trocado. Tudo trocado. Aqui o quarto mandamento manda guardar. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Mas aqui o mandamento da besta diz que guardai domingo de festa. É por isso que só haverá as duas classes de pessoas no mundo inteiro. Estamos no período da batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon é uma guerra espiritual. A última guerra final entre Deus e Satanás. Entre Jesus e o papado. Entre as leis dos homens contra a lei de Deus. Então, esta batalha já começou. Ou seja, é uma batalha que começou no céu e nós estamos na hora de terminar. Na hora final desta batalha. É por isso que os habitantes da terra devem ouvir o último aviso. Os decretos que estão soando. É por isso que a imagem da besta é a perseguição final. A imagem da besta, todas as religiões, todas as igrejas unidas com a besta, promovendo o decreto dominical, promovendo a falsa liberdade religiosa. É o pluralismo religioso. Por isso que esta liberdade religiosa é um departamento que está em todas as igrejas. Em todas as igrejas tem um departamento chamado liberdade religiosa. E esta liberdade religiosa manda todos a guardarem o domingo, obedecer o domingo. Então é por isso que este é o decreto dominical. Se você não quer que receba a marca da besta, você tem que se unir com o povo de Deus, com o povo remanescente, o povo adventista fora dos templos, a nova liderança da igreja adventista no sétimo dia. Então o quarto anjo do Apocalipse 18 o quarto anjo é a segunda fase da igreja adventista do sétimo dia, fora dos templos, porque os jesuítas entraram dentro da igreja e levaram a igreja à ruína. Então, o que é que está nos dizendo? O espírito da profecia, de acordo com o livro da profetisa Ellen G. White, Eventos Finais, nos afirma que a igreja de Deus estará como prestes a cair, mas ela não cairá, por causa do remanescente que estará fora dos templos, por causa do povo remanescente. Estarão fora dos templos a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia. Por isso a igreja de
daqueles homens que manda guardar o domingo. E assim, desta forma, os verdadeiros filhos de Deus obedecendo a santa lei de Deus, os mandamentos, e os desobedientes obedecerão à lei dos homens. Então, neste exato momento, todos terão que se decidir em que lado poderás estar. Ou você estará no lado de Deus, ou você estará ao lado do homem, guardando os mandamentos do homem. Então, é por isso que a igreja não cairá por causa do remanescente que estará fora dos templos. Então, é por isso que é um momento de uma sacudidura. É o peneiramento do povo de Deus, dentro do povo de Deus. Então, estamos no período desta sacudidura. E a sacudidura em que o trigo será separado da palha. Enquanto que o trigo estará fora dos templos, guardando o verdadeiro mandamento de Deus, e o joio permanecerá dentro dos templos, promovendo o decreto dominical, a falsa liberdade religiosa. Amados amigos, neste exato momento estamos no período da queda de Babilônia. A queda de Babilônia e a queda das igrejas. O período que Donald Trump assinou o decreto dominical foi o período que começou a queda de Babilônia. Então, assim, Babilônia caiu. Todas as religiões caíram, as igrejas caíram, todos promovendo o decreto dominical, a falsa paz mundial. Nós estamos na última mensagem, a mensagem da misericórdia. Em brevemente as pragas serão derramadas ao mundo inteiro. Todos têm que procurar escapar das pragas que virão. Então, por isso que esta mensagem do terceiro anjo é um medicamento para os habitantes da terra. É um medicamento de Deus para as pessoas escaparem da destruição que virá ao mundo inteiro. Então, o Armagedon, uma guerra, que ninguém estará fora deste conflito. Todos os habitantes da terra estarão envolvidos neste conflito. Uma guerra espiritual. A guerra entre Deus e Satanás. Então, uma guerra entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. Então, é por isso que esta é a mensagem que está sendo pregada. Os jesuítas se filtrando dentro da igreja. É por isso que Satanás conseguiu enganar o mundo e as igrejas. Então, neste momento, os jesuítas entrando dentro da igreja da profecia, a igreja de Cristo. Então, a igreja adventista do sétimo dia, ele colocou o seu pastor, Ganoni Job, na ONU. E ele é que está controlando o Estado. Então, neste momento, todas as leis estão vindo na cabeça do pastor Ganoni Job. Então, neste momento, vejam que no Congresso americano, na Casa Branca, está o Big Note. Big Note ele está na Casa Branca e no Congresso americano. Big Gasson, o adventista, pastor adventista, um pastor muito conhecido nos Estados Unidos, ele é o ministro de habitação Trump. Então, neste momento, vejam que nós estamos no período da imagem da besta, estamos no período da perseguição. Assim como a besta perseguiu os santos do Altíssimo, de 538 até 1798, a besta perseguiu os santos do Altíssimo. Mais de 100 milhões de protestantes foram mortos a partir do ano 538 até 1798. Assim, a imagem da besta mencionada no Apocalipse 13, verso 15, fará o mesmo. Está fazendo o mesmo, já está perseguindo os santos do Altíssimo. Estamos nesta perseguição, a imagem da besta. Então, neste momento, a imagem da besta, ela está já, na verdade, perseguindo os santos do Altíssimo. É a supremacia papal que voltou novamente, a maior perseguição que já foi na Idade Média, no ano 538, estamos neste exato momento. Então, é por isso que a mensagem do terceiro
anjo, uma mensagem final, uma mensagem muito perigosa. E nós aqui estamos, mas estamos em perigo em proclamar esta mensagem. Mas, de acordo com a ordem de Deus, somos obrigados a transmitir ao mundo que o Papa é a besta e a imagem da besta, as igrejas unidas com a besta e o sinal da besta, o domingo. Então é por isso que nós estamos comprometidos para proclamar esta mensagem do terceiro anjo. Então é por isso que nós viemos aqui para transmitir esta mensagem. Para quem veio de uma outra província, Benguela, Bié, Lubango, Huambo, é necessário que levem esta mensagem. A mensagem do terceiro anjo está sendo pregada, a última mensagem final. Então é por isso que nós estamos vendo que estamos dentro dos decretos que já estão soando. Então, no dia 29 de junho de 2023, o domingo foi levado lá nos Estados Unidos, no tribunal, na Suprema Corte dos Estados Unidos, para que este dia seja guardado. Está chegando o domingo obrigatório. Amados amigos, este dia é o sinal da besta. Este dia é o sinal da besta. É por isso que, neste exato momento, 2025 está chegando. 2025 será um momento que todos adventistas vão guardar o sábado e vão guardar também o domingo. Este Fredon 25 está vindo em 2025. É o mesmo projeto da conservadora direita dos Estados Unidos. Então, este projeto, Trump será reeleito novamente em novembro de 2024. Então, ele vai cumprir com a profecia. O mesmo que começou, cumpriu com a profecia em 2020. Ele mesmo vai completar novamente a profecia para concluir, para a consumação de todas as coisas. Chegou o momento final, o momento das pessoas se decidirem, para todos, na verdade, saberem quem é a besta. Então nós agradecemos por todos que prestaram atenção na mensagem, a mensagem final, a mensagem do terceiro anjo. Louvado seja Deus. Muito obrigado. Vamos obedecer. É isso.